Olá, pessoal. Essa é a parte 2, o segundo bloco, sobre a governança corporativa, governança de TI, tá? E a gestão, né? Tiveram alguns pontos que não foram pontuados e eu acho interessante a gente citá-los aqui, tá? Então, vamos aqui rapidamente, ó. Governança corporativa. Aí eu vou ter aqui, tá? A governança de TI, não é isso? Vou ter aqui embaixo o nível de gestão, ou o nível tático, e lá embaixo o nível operacional. Beleza. Ocorre que um depende do outro. Essa ideia eu deixei de passar para vocês. Então, o que ocorre é o seguinte, que a governança corporativa, ela dita as políticas da empresa, os direcionamentos, né, normas, só que ela também deve estar alinhada com algo superior, tá? Então, não existe somente as regras da companhia, ela segue outras regras. Então, digamos que num país que você vai instalar uma empresa, ela tem daquele segmento que está de acordo com a legislação da empresa, da legislação daquele país, por exemplo, legislação tributária, legislação relacionada a, por exemplo, legalidade voltadas aí a questões de segurança da informação, tá? Então, por exemplo, as leis envolvendo aí sigilo de informação, guarda de informação. Então, por exemplo, o nível estratégico ele é subordinado a leis, tá? Então, as políticas corporativas de cada empresa ela vai estar alinhada com leis, tá? Com normas. Uma norma bem conhecida no nível de governança corporativa é a Sarbanes-Oxley, certo? Também tem o Basileia, tá? Então, notem aí que a governança corporativa ela tem que estar alinhada com esse cara aqui, com essas normas, leis, por exemplo, leis tributárias. Então, as empresas, quando emitem nota fiscal, elas não podem estar isentas de seguir aquelas recomendações e questões tributárias, né? Beleza. Visto aqui que a governança corporativa ela implementa as suas normas, as suas políticas e estratégias, mas ela também faz isso não somente baseada no negócio que ela visa, né? Mas também a atender requisitos legais, a restrições que podem ser impostas aí a ela, tá? A governança corporativa, como a gente viu, ela é um filtro, né? Ela é um meio caminho, é um tradutor, certo? Ela é uma interface, como a gente vê lá um método em linguagem de programação, ela é uma interface entre a governança corporativa e a gestão. Beleza. Só que ela tem que estar alinhada também com a governança corporativa, tá? A gestão vai estar alinhada, certo, com os objetivos, certo, que foram traçados lá pela governança de TI, que também indiretamente já implementou a direção de acordo com esse alinhamento que ela tem com a governança corporativa. Então, é um processo em cadeia. No momento que aqui, no nível de gestão, eu implemento processos que estão alinhados, com a governança, automaticamente é para a governança estar alinhada com a governança corporativa, né? Com a governança de TI. E vai estar automaticamente alinhada, tá? E também, na parte operacional, ou seja, na execução, quando eu executo os processos, as atividades, que uma boa gestão implementou processos
que estão alinhados com a governança de TI, que está alinhada com a governança corporativa, claro que aqui eu também vou ter alinhamento. Então, notem aí que é em cadeia, né? Um depende do outro, para implementar essa cadeia de alinhamento. Tá? Por isso que, na maioria dos frameworks, a questão da estratégia, tá? Da governança, ela é a questão central, porque tudo depende dela. Por exemplo, algo que começou lá em cima, na lei, por exemplo, a Sarbanes-Oxley. Tá? Aconteceu um escândalo bancário há uns 10 anos atrás, mais ou menos, que as empresas, os bancos, não tinham lá umas documentações que foram exigidas quando foram fazer a auditoria. Eram bancos americanos. Eles maquiavam a sua contabilidade, certo? E aí, quando foram para ser imputados responsabilidades para eles, como tudo era maquiado, a contabilidade não estava correta. E aí se exigiu que, baseado na norma da Sarbanes-Oxley, as empresas passassem a armazenar, tá? Ter normas e políticas severas para fazer esse controle rígido de serem auditadas, e aí daí você ter que ter políticas implementadas, tá? No nível da governança corporativa. No nível da TI, acabou que a TI recebeu esse reflexo da Sarbanes-Oxley, porque ela teve que implementar indiretamente sistemas, métodos que armazenassem as informações dessa política, né, de auditoria. Ia ser auditado sistemas, informações contábeis dos bancos. Então, a infraestrutura ela recebeu esse impacto aí, tá? De ter que estar alinhada com essa necessidade. Tá? Então, a própria Sarbanes-Oxley influenciou e exigiu que as corporações, os bancos, passassem a ter que ter um cuidado, uma política, armazenar corretamente seus dados para serem apresentados em auditorias. Tá? A governança de TI traduziu isso para baixo, traduziu isso aqui para a gestão, como é que vão ser feitos os processos, como é que a infraestrutura vai poder implementar isso aqui em operações para fornecer esse valor aqui no nível de gestão e essas informações, quando forem auditadas lá no nível corporativo, certo? Estejam de acordo, né? Então tem essa dependência toda, que é interessante vocês saberem. E também os termos que são comumente empregados em cada um desses níveis. Então, quando se fala em políticas, leis, normas, direção, a gente está falando de corporativo, tá? No nível da governança. Tá? Quando a gente está falando em... isso pode ser governança de corporativa ou de TI também. Tem que avaliar o contexto ali, né, pessoal? Quando se fala em controles, né, implementação de controles, de objetivos, de atingir marcos regulatórios, pode estar se referindo aí à questão da governança de TI, né, marcos regulatórios de TI, tá? Leis relacionadas à TI. Beleza. Quando se referir à coordenação de atividades, né, ele aí está se referindo à gestão, né? A gestão. E quando se referir à atividade, execução, implementação, está se referindo ao nível mais baixo ali, que é da operação. Tá certo? E aí a gente falou um pouquinho do COBIT, que ele tem esse domínio aqui que adentra um pouquinho na governança e na gestão. Tá? E ele é um framework de gestão de objetivos, tá? De controles, de implementação de controles, tá? De governança baseadas em processos. E processo, quem gerencia processo são gerentes. É nível tático isso daí, tá? Beleza. A outra coisa que eu queria falar para vocês aqui é sobre o ITIL. Tá? No nível estratégico. A gente sabe que a gente tem as fases do ITIL, né? Ou domínios de processo, estágios de processo. A gente tem a estratégia de serviço, estratégia
de serviço, a gente tem o desenho de serviço, a gente vai ter aqui, tá? Depois do desenho, a gente vai ter uma transição para colocar ele em produção e, por último, aqui, operação. Por último, não, né? A gente vai ter a operação, vou botar só o P. E, por último, aqui, a melhoria contínua dos serviços, tá? Então, basicamente, é isso aqui, tá? Ocorre que, se nós formos avaliar, tá? Aí isso dá uma entrada aqui, que depois retorna para cá. Beleza. Se a gente for avaliar esse cenário aí, tá? A estratégia de serviço para o ITIL, que a gente já aprendeu que o ITIL é um framework independente de boas práticas de gestão de infraestrutura, de serviços, que ele independe de outros frameworks. Tá? Então, esse estágio aqui, esse domínio, vai implementar processos, tá? Que tenta fazer o papel do tradutor da governança. Então, quando eu implemento o ITIL, eu posso ter o ITIL como sendo um guia ali para me orientar nos processos de gestão da infraestrutura e dos serviços da infraestrutura. Beleza. Eu não sou obrigado a implementar o COBIT, eu não sou obrigado a implementar a ISO 27000, desculpa, a 38500 para ter governança. Tá? Antigamente, sim, o ITIL, ele tinha lá na versão V2, ele era dividido basicamente em entrega de serviço e suporte a serviço. Tá? Existia uma preocupação também na parte de alinhamento estratégico, existia, só que agora tem algo mais formal, processos específicos. Então, essa seara, esse domínio de processos que vão estar aqui na estratégia de serviço, formando lá o portfólio de serviço, relacionamento com o cliente, gerenciamento da demanda, são processos que vão atender uma necessidade estratégica, uma necessidade de governança de TI. Tá? Se vocês forem ver, é isso daí. Então, antes não tinha essa disciplina na forma como tem hoje no V3. Tá? Um estágio, né? Um domínio de processos exclusivo para atender esse gap que existia, né? essa lacuna que existia dentro do framework do ITIL, que no V3 tá? Ele contempla de forma mais performática. Tá certo? Então, eram esses pontos que eu queria falar para vocês, né? E é claro que quando eu falo que aqui no nível estratégico ele está traduzindo em documentos, em planos, né, em estratégias que estão alinhadas lá com a governança corporativa, né, aqui, e aí a estratégia está alinhada com essa governança corporativa, que a governança corporativa está alinhada com as leis do país, com a questão tributária, talvez um banco com a Sarbanes-Oxley, Basileia e tudo mais, tá? A gente tem os outros estágios e grupos de processo do próprio ITIL tendo que se alinhar a ele, tá? Então a transição ela se alinha ao desenho e o desenho já está alinhado com a estratégia, certo? Então quando eu estou lá na fase de transição, indiretamente eu já estou alinhado com a estratégia, porque se passou daqui do desenho, certo? Pressupõe-se que o que passou do desenho em direção à transição já foi dado o ok aqui em relação às questões estratégicas. Caso não, aí são oportunidades de melhoria, como a gente já viu aí, que eu posso ter lá uma retroalimentação, certo? Voltando aqui como feedback, como uma lição aprendida, caso na fase seguinte se pontue ali alguma imperfeição que é causada pelo processo anterior, joia? A outra forma de se ter a melhoria é através do próprio processo como um todo. Eu já cheguei lá no final,
Já está em operação o serviço, mas eu tenho como fazer o processo de melhoria contínua para que todo o ciclo seja repetido e seja melhorado. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria pontuar aqui para vocês. Forte abraço e continuem firmes aí no papiro. Valeu!